Graça e paz. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. A oração faz toda a diferença. É Paulo falando. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Versículo 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Versículo 7. Para isto, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Irmãos, perícope maravilhosa, versículos maravilhosos que o apóstolo Paulo nos traz, instruindo a respeito da oração. A oração é um mistério. É um mistério porque é claro que Deus é onisciente e Ele sabe todas as coisas. É claro. Mas Ele nos chama a orar com Ele, com o Todo-Poderoso. Como que se Ele tivesse pedindo para que nós fizéssemos com Ele uma parceria de oração. É evidente que Deus sabe tudo, mas Ele pede para que nós oremos, para que nós cooperemos com Ele. E Ele diz, olha, primeiro, antes de tudo, no versículo 1, antes de tudo, pois exorto. O que é exortar? Exortar é chamar a atenção no sentido da pessoa parar para pensar. Exorto, quer dizer, eu peço, pare e pense. Eu convoco vocês para que use a prática, que seja uma prática de súplicas. Primeiro, súplicas. Quer dizer, traga para mim a sua petição, a sua súplica, a sua necessidade. Orações. Oração dirigida a Deus. Intercessões. Quer dizer, interceda por uma causa, interceda por uma pessoa perante Deus. Ações de graça. Agradeça o que é de bom.
agradeça as bênçãos alcançadas em favor de todos os homens. Em favor de todos os homens. Em favor dos reis. Não importa se votou no rei, se não votou no rei. Entendeu? Isso não é importante. Para nós que somos cristãos, acabou, passou a eleição, acabou. Nós oramos em favor daquele que está na presidência, daquele que é o rei. Continuando no versículo 2. E de todos os que se acham investidos de autoridade. Tem que orar para todos. Policial militar, policial civil, juiz, promotor, orar para todos. Mas para quê? Para que nós possamos viver uma vida tranquila e mansa. Quer dizer, a gente está intercedendo, orando para essa autoridade, para que nós possamos, nós que seremos o beneficiado, uma vida com piedade, tranquila e mansa. 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. O desejo do coração de Deus, irmão, é que todos os homens sejam salvos. Todos. Deus, Ele quer que todos os homens sejam salvos e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Que todos conheçam a verdade. É verdade que para nós é uma pessoa, Jesus Cristo. Mas por que isso? E ele fala lá no 5. Porquanto, ou seja, porque há um só Deus. Ele está dizendo, olha, mas por que eu quero que todo mundo seja salvo? E que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade? É porque há um só Deus. Ele está falando, ó, há um só Deus. E um só mediador. Irmãos, mais claro que isso é impossível. Deus está dizendo que só há um mediador. Só há um que nos liga, que nos religa. Só há um que nos religa a Deus. Só há um mediador, e está com letra maiúscula aqui, entre Deus e os homens. Se ele deixasse em aberto, poderia haver especulação, mas não. O Paulo, ele esclarece aqui, olha, portanto, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Cristo Jesus, homem. Versículo 5 de 1 Timóteo 2. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador, segundo a Bíblia, para nós que somos cristãos, para nós que lemos a Bíblia, que acreditamos na Bíblia, só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu, quer dizer, ele não foi morto, ele se entregou à morte. Mas para quê? Em resgate de todos. Porque nós sabemos que, segundo esse resgate, só poderia haver com derramamento de sangue, com morte. Então ele morreu por todos. Tá? Agora Paulo vem no 7. Para isso eu fui designado pastor, pregador. Pregador do quê? Da palavra. Pregador do quê? De que Jesus Cristo é o intermediador. Para isto que eu fui. Para salvação. Não foi para fazer levante, para fazer divisão. Não foi para isso que eu fui chamado pastor. Eu fui chamado pastor, segundo o versículo 7, é para falar para vocês que só há um Deus e um mediador. E esse mediador é Cristo. É esta a função do pregador, do apóstolo. No 8, encerrando essa película. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Eu quero crer que esse mãos santas, quer dizer, mãos que não estejam sujas pelo pecado, né? Levantando mãos, quer dizer, levantando mãos santas, mãos não pecadoras. Mas eu não acredito que a posição seja de levantar as mãos. Se você ora levantando as mãos, não há problema. Né? Mas para mim parece que ele se levantando as mãos santas é mãos limpas do pecado, sem ira e sem animosidade. Então há 3 requisitos: mãos santas, mãos não sujas pelo pecado, sem raiva, sem ira e sem disputas, sem animosidades. Irmãos,
Eu compreendo que há texto na Bíblia que é difícil, porque o apóstolo Pedro mesmo, em determinado momento, ele falou que Paulo escrevia algumas coisas difíceis, mas não é o caso aqui. Não é o caso. Tá? Eu acredito que a primeira leitura da Bíblia deve ser a literal. Ler e entender o que Deus está falando para você. Tá? Obviamente que se socorrendo de alguns fatos, tipo localização, quando que está acontecendo isso, para que nós não sejamos pregador fora de época, falar coisa fora de hora. Um termo técnico seria anacrônicos, né? Usar um fato de um passado para se aplicar no presente. Mas esse texto é claro. Está dizendo que nós temos que interceder, orar pelas autoridades, orar por todos os homens. Ou para quê? Para que nós tenhamos uma vida tranquila, irmãos. Para que nós tenhamos uma vida tranquila. Nós temos acompanhado e temos verificado que há uma polarização nesse nosso país, há uma disputa. Mas talvez nós nunca tenhamos ouvido um dirigente falar tanto de Deus. Mas nós temos que orar e interceder por todos, tanto os que estão ao nosso lado direito, quanto os que estão ao nosso lado esquerdo, porque essa é a oração do Senhor. Eu não sei se você acredita dessa forma, se você pensa desse jeito, eu não sei se você sofre no corpo e na alma, mas nessa perícope, nesse estudo, Deus fala assim ao meu coração: nós não podemos escolher a quem orar, nós temos que orar. Mas esse Deus poderoso, ele pode trazer saúde para o teu corpo e saúde para a tua alma e paz nos teus relacionamentos. Eu oro para que Deus nos esclareça a respeito desse texto e que nós possamos ser cristãos bíblicos, cristãos que crê na palavra do Senhor, e que Deus restaure a tua saúde física, fortaleça a tua saúde na alma e traga paz nos teus relacionamentos. E que o Santo Espírito possa falar aos nossos corações para que nós sejamos pessoas de oração, cristãos de oração, cristãos que entregam tudo nas mãos do Senhor. Essa é uma oração que eu faço em nome de Jesus. Eu quero agradecer pelas visitas no canal do rádio, da Rádio Mateus 633 no YouTube. E eu volto a esclarecer: se o irmão deseja acompanhar essa meditação, estudo em vídeo, entra no canal, entra no site YouTube, pesquise Rádio Mateus 633. Você terá esse estudo em vídeo com o texto bíblico para que você possa confrontar se o que nós estamos falando aqui está de acordo com o texto bíblico. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém.